Olá, eu sou o Brian e essa é a aula de número 2, parte de demonstração da oficina de desenho de observação das oficinas culturais 2020 da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Nesse exercício, como são vários desenhos, vocês podem fazer num papel menor para não ficar tão demorado. Aqui eu comecei igual como nos exercícios passados, eu comecei só fazendo um pouco de lápis para demarcar aí onde ficaria os espaços para ver se tudo ia caber mesmo na página. Fazendo assim por cima as formas, né, com lápis meio fraco. Esse eu não consegui fazer, eu não consegui que ficasse direitinho, era para ter ficado um pouco mais inclinado no desenho. Não sei porque eu não consegui dar o efeito que eu queria direito. Na verdade, acho que é porque eu tava olhando um pouco. Eu tava sentado de um jeito que eu ficava um pouco inclinado, assim, olhando para a página. Aí acaba ficando um pouco distorcido quando você vai olhar de frente. Acho que um pouco por isso que não ficou tão legal. Mas enfim, a parte do esboço, a parte do rascunho eu fiz bem rabiscado, né? Porque não só o esboço mesmo, só o rascunho mesmo. Nessa parte com lápis 6B, eu já tento fazer o traço um pouco mais certinho já da primeira vez, sem rabiscar tanto, como eu comentei no vídeo. Eu tentei fazer primeiro toda a estrutura assim do violão, para depois pensar na coisa um pouco das sombras e tal. Aí um pouco daquela coisa que eu falei de não precisar desenhar todos os detalhezinhos, você vê que essa coisa aí de onde... Eu não lembro como é que chama de verdade, onde vão você mexe pra afinar o violão, onde vão as cordas. Tá bem por cima, assim, o desenho, né? Não tá detalhado, mas já é suficiente pra dar pra entender o que é. Mas parte dos trastes do violão, eu dividi cada parte em dois, primeiro no meio, e depois cada parte no meio, e depois assim por diante, para ficar mais ou menos o mesmo tamanho cada uma, né? Assim facilita deixar o mesmo tamanho. Eu não usei régua, porque eu acho que, não sei, pelo menos pros desenhos que eu faço, eu acho que fica mais legal deixar natural assim. Claro que não vai ficar reto igual uma régua, né? Mas eu acho que fica legal o resultado. Aí acabei apagando bastante. Não apagando, mas acaba pintando aí o braço do violão. Acaba sumindo um pouco das cordas, mas dá pra... Mas elas ainda aparecem um pouco. A borda assim do corpo do violão é um pouco mais escura. Tem o nome, por exemplo, aí não ficou bem assim por cima mesmo, só pra dar pra...
fazendo um pouco das sombras. Essa parte tem uns reflexos legais, assim. Essa parte do corpo do violão aí nos cantos. E aqui só tentando passar um pouquinho de ideia de lugar, porque eu não gosto. Acho meio estranho deixar só o objeto ele sozinho. Sempre acho que fica um pouco estranho, assim, deixar ele solto no espaço. Eu sempre tento pelo menos passar mesmo desse jeito todo bem, assim, só pra ter ter algum fundo, mas acho que já ajuda um pouquinho, assim. Foi um pouco, como eu tinha que gravar o desenho, foi um pouco difícil, assim, tentar achar algum. Foi um pouco difícil achar uma posição, eu tive que ficar meio longe, assim, do violão. Mas acho que deu pra ter uma variação. Enfim. O primeiro eu tinha feito com lápis HB, né, pro rascunho, e o lápis 6B para finalização. Hoje em dia eu não faço muito coisa só com lápis. Geralmente faço coisa com caneta, assim. Às vezes tentei usar umas coisas um pouco mais simples. Porque eu geralmente uso caneta nanquim e isso é mais difícil de as pessoas terem em casa, né? Então, esse eu tentei usar. Fiz primeiro com esses dois lápis, esse daqui eu fiz com. Esse, o seguinte, eu fiz com caneta Bic. Eu não tinha uma preta, então usei uma vermelha mesmo. Nesse desenho foi meio difícil conseguir fazer a inclinação certinha, porque é bem a curva no corpo do violão é bem. Isso é um pouco complicado de se acertar pra ficar. Porque é uma diferença pequena, às vezes fica meio estranho já. E nesse já dá pra ver. Eu já tinha ficado um pouco sem paciência de mexer com lápis. Aí fiz só um pouquinho, só um pouco assim, só rapidamente assim o rascunho com lápis. Depois comecei a passar caneta. Porque assim, eu fico um pouco impaciente, assim, porque você meio fica trabalhando a mesma parte várias vezes, né? Quando você faz a lápis e depois passa a caneta. Eu acho legal fazer com caneta porque você faz a primeira vez e pronto. Esse ficou mais simplificado ainda, nessa parte do violão que tá mais distante. Mas quando ela tá mais longe, ela fica bem menor, né, do que tava no... Aí o mesmo esquema de dividir, né, em partes iguais toda vez. Essa parte aí da base ficou mais... Eu consegui entender melhor como funciona ela nesse desenho do que no outro. Porque no outro tava mais longe e como é escura essa parte onde ficam presas as cordas, não tava dando pra ver direito como é que funcionava. Porque eu já peguei violão várias vezes, mas você não fica reparando nesses detalhezinhos pequenos, né? Quando você vai desenhar, você precisa saber como é que as coisas funcionam melhor. Melhor do que quando você só vai usar. De novo um pouquinho do lugar. Fiz um pouquinho também de sombra ali no corpo do violão, porque ele fica um pouco levantado assim por causa da... Acho que a parte de cima do corpo do violão é a que fica mais grudada assim no... Tava em cima de uma cama, acho que ficou um pouco mais certinha no lugar, a parte de trás ficou um pouco mais levantada. Por causa do peso do braço.
Acho que eu não sei direito, não sei se é isso ou se é só por causa da... que a cama é macia, né? Então não fica... as coisas ficam um pouco mais... então ela deforma um pouco. Enfim. Esse eu acho que também ele ficou um pouco mais... teve um pouco do mesmo problema do outro, que ele não ficou tão inclinado como era pra ter ficado. Mas acho que tá um pouco melhor do que o primeiro nesse quesito. E como eu gostei de como ficou o que eu fiz com a caneta vermelha, eu fiz isso daí com esse terceiro com caneta também. Acho que esse ficou até um... esse foi o que eu achei que ficou mais legal, assim, o resultado. Mas ficou mais... acho que ficou um pouco mais rabiscado também. De novo, é um pouco difícil fazer essa... é um pouco difícil acertar essa... tanto a curva do corpo do violão quanto fazer a curva do... acho que ficou no... acho que ele acabou um pouco... a parte de cima ficou um pouco torta em relação ao... comparado com o corpo, mas acho que não ficou tão errado assim. Acho que ficou legal. Esse teve um... como ele tava encostado nessa estante, ficou um pouco mais de coisa assim do lugar onde ele tava, que acho que ajuda um pouco o desenho. Sempre fica mais interessante, eu acho, o desenho quando tem mais... quando tem as coisas em volta, assim. Esse eu já tava fazendo um pouco mais solto. Eu vi a parte do... eu tava sentado um pouco mais para trás, aí depois que eu sentei um pouco mais reto, eu vi que essa parte do corpo tinha ficado muito mais longa do que deveria. Aí eu encurtei um pouco. Não sei se ficou longa ainda, acho que talvez um pouquinho, mas ficou melhor do que se eu tivesse seguido o rascunho. Aí as cordas eu já fiz bem, só um risco mesmo. Essas bordas mais grossas, tem que ir e voltar várias vezes. Essa parte que encaixa o braço, que segura aí o braço do violão no corpo, acho bem interessante sentir. Essa que firma, né? Uma coisa na outra, bem legal o formato. Eu fiz um pouco mais dessa parte da cama. Só com os riscos, né? Mas acho que desse pra entender um pouco desse pra passar um pouco de onde ele tá. Aí de novo sem régua, porque acho que fica mais interessante mesmo. Pelo menos pra mim, né? Cada um... mas eu acho que... a não ser que você esteja fazendo uma coisa que precise mesmo, tá muito certinho, eu acho que é bem melhor você fazer sem régua. E principalmente pra você treinar a mão. Porque dá pra fazer... tem que confiar na sua mão, né? Você tem que... é importante você criar confiança pra fazer essas linhas sem precisar de régua. Porque se você usa régua, você fica muito viciado nela, assim. Você acaba ficando com medo toda vez que você precisa fazer alguma coisa reta, você vai querer ficar usando régua. Você nunca não precisa. Aí, de novo, aquela coisa que eu comentei no vídeo lá de fazer... peraí. Essa parte de baixo, as duas portas eu fiz o risco que separa as portas, mas não deveria, ficou errado ali. Porque tem uma sacola assim na frente. Mas enfim, ficou errado, não tem problema. Só continua o desenho. Enfim, o que eu ia falar do armário é que tem umas revistas ali na parte do meio que tá só uns riscos, né? Mas é só pra passar uma ideia do lugar mesmo. O que importa que esteja bem detalhado é o que eu tô... é o que eu tô... é o que é o foco.
que importa que esteja detalhado é o violão, né? Que é o objeto principal que eu estou desenhando. A parte do que está em volta não precisa estar tão definida assim, porque é só para dar um pouco de contexto, só para dar uma ideia de onde é que ele está. Não precisa, como o violão é mais importante, os detalhes, a parte mais detalhada tem que ser ele, tem que ser as dele. Enfim, é isso. Eu achei que eu ia ter gostado mais do primeiro desenho. Eu achei legal essa. Acho bonito sim essa parte com o braço assim enfim da nossa direção. Essa caída, né, que é da parte de cima. É bem legal. Mas acho que o meu preferido foi esse. Acabou ficando esse último. Até porque ficou um pouco mais rabiscado, assim, ficou. Que é sei lá, um estilo que eu gosto de fazer. Porque mostrou um pouco mais assim do ambiente, mesmo com esse risco que não tem nada a ver aí embaixo. Enfim, espero que tenham gostado e que tenha dado para ajudar em alguma coisa. Mas, como sempre, né, lembrando que é só que eu faço essas demonstrações só para mostrar um jeito de fazer, né? Não é de jeito nenhum para copiar, porque cada um tem o seu estilo de desenho preferido, tem o seu jeito. Cada um faz do jeito que preferir. Esse é o legal da coisa.